Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos trazendo a palavra do Senhor numa sequência de mensagens sobre segurança. Já falamos sobre a segurança da salvação. No vídeo passado falamos sobre a nossa segurança como proteção divina. E hoje nós queremos falar sobre segurança. A segurança da providência divina. Portanto, leiamos a palavra do Senhor, no Salmo de número 8, como temos lido, ou seja, Salmo de número 4, versículo 8. Salmo de número 4, versículo 8. Nos diz a palavra do Senhor: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, segurança. A segurança da providência divina. Nós lemos a palavra providência nas Escrituras. Encontramos em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 8, quando Abraão está caminhando para sacrificar o seu filho Isaque, para entregar o seu filho Isaque em sacrifício, numa prova de fé. E ali nós vemos quando o menino Isaque pergunta para o seu pai, dizendo: aqui nós temos a lenha, nós temos aqui o fogo, mas e o cordeiro aonde está? Abraão lhe respondeu: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Nós sabemos que a providência do cordeiro está relacionada com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador. Porém, como na primeira mensagem nós falamos sobre a segurança da salvação, então hoje nós queremos falar sobre a providência, usando essa palavra Deus proverá, com respeito à nossa providência na nossa vida material, no nosso dia a dia. Então, a resposta de Abraão ao seu filho Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. Então, nosso Deus é o Deus provedor, o Deus que prepara tudo aquilo que precisamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós podemos citar, por exemplo, essa passagem bíblica também de Gênesis, no capítulo 21, sobre Agar e Ismael, quando Agar é lançado fora da casa de Abraão e Sara, e ela caminhando, acabou ali as provisões, acabou a comida, acabou a água, ela coloca o seu filho à distância, debaixo de algumas árvores, e se distancia e fica esperando ali que o menino vai morrer ali. Mas Deus se manifesta e fala: Agar, Agar, o que tens? Esse menino não vai morrer. Diz que abrindo-lhe os olhos, ali vê um poço de água. A providência divina chega para Agar e Ismael. Então nós vemos Deus cuidando das pessoas, de vidas, e Deus faz desse menino também uma grande nação. Sabemos a história de Ismael e os seus descendentes, que ainda hoje estão aí, paralelos com o povo judeu e tramando guerras e batalhando com o povo judeu, a descendência de Ismael. Então Deus cuidou de Ismael lhe provendo a água e ele não morreu de sede. Para Isaque, Deus proveu o cordeiro substituto. Isaque não precisou morrer com a prova de fé. Deus diz: Abraão, não faça tal coisa. Agora eu sei que temes a Deus. Agora eu conheço a tua fé, Abraão. E aparece um cordeiro preso pelos chifres ali, e Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. Então Deus proverá para si o cordeiro. Ainda em Gênesis, no capítulo 28, versículo 20, nós vamos ler uma passagem bíblica que fala sobre Jacó. Quando Jacó sai de viagem fugindo da casa do seu pai, do seu irmão Esaú. E aqui nós lemos no capítulo 28 de Gênesis,
no versículo de número 20, quando diz: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, ele queria a presença divina, e me guardar nesta viagem, ele queria segurança, já falamos sobre a segurança. E me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Ele queria providência, ele queria provisões. Me der pão para comer e vestes para vestir. Ele sabia que Deus é o Deus que cuida. Ele conhecia o Deus do seu pai Isaque. E agora nessa caminhada, nessa viagem, ele está certo que Deus cuidaria dele. Ele até faz um voto prometendo: de tudo eu darei o dízimo. Então havia também um pacto, havia ali também um voto, que ele estaria dizimando de tudo que Deus lhe desse. Mas ele fala: se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem, me proteger, me der providências, provisões, pão para comer e vestes para vestir. Então Jacó sabia que este Deus é o Deus que cuida dos seus filhos. Então a segurança divina com respeito à nossa provisão. O Deus provedor está presente no nosso dia a dia. Sabe que o Deus que provê todas as coisas está ao seu lado, está na sua casa neste momento, está no seu lar. Ao receber essa mensagem, creia que o Deus provedor está aí ao seu lado, está junto à sua mesa, está junto ao seu fogão, está junto à sua despensa. O Deus provedor é o Deus que abre porta, que prepara tudo. Tenha confiança, estamos seguros que o nosso Deus está provendo todas as coisas. Então a segurança da providência divina no nosso dia a dia. Nós podemos ainda ir para a palavra de Deus no Salmo de número 34. Salmo de número 34, versículos 9 e 10, quando nos diz: temei ao Senhor, vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Então temei ao Senhor, vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então é muito bom observar essa palavra, para nós lutarmos para temer ao Senhor. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vamos observar uma coisa nessa palavra, os filhos dos leões. Não está falando sobre os animais selvagens, que buscam a sua presa, que logo cedo os leãozinhos aprendem a caçar. Não, os filhos dos leões está fazendo uma referência àqueles que vivem na prática da impiedade, do mal. Eles acabam sofrendo, padecendo, sem o cuidado divino, sem a providência divina. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Aí diz: mas aqueles que buscam o Senhor. Animais não buscam o Senhor. Os animais têm cuidado naturalmente. Então quem busca o Senhor? Pessoas buscam o Senhor. Vidas, seres humanos têm que buscar o Senhor. Então quando diz os filhos dos leões, não está dizendo os animalzinhos que desde cedo são treinados à caça, aprendem. O instinto dele é esse, é caçar, é buscar a sua presa. Mas está aqui uma referência àqueles que têm um instinto selvagem. Sendo humano, tem um instinto selvagem para matar, para destruir, para fazer das pessoas suas presas. E Deus chama essas pessoas de leões, instinto de fera, selvagem, que despedaça a sua presa. Então os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Por que não lembrarmos do Salmo 23, versículo 5, o Salmo que fala sobre o nosso pastor, que o Senhor, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? No versículo 5 nós lemos, Salmo 23, versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, daqueles que me perseguem, que querem ver o meu mal, que querem ver a minha destruição. Deus prepara uma mesa. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, a alegria transborda o meu coração, o prazer pelo que Deus providencia transborda a minha alma.
Unges a minha cabeça com óleo, está dizendo, numa tradução que podemos trazer das maneiras que acontecia no passado, das tradições. Ungir a cabeça com óleo era o significado de ser recebido com honra na casa. Então a pessoa era convidada para a festa, para o almoço, para o jantar, para uma celebração. E como prova do convite que ele era um convidado, ao chegar na casa ele era ungido com óleo. Ele recebia uma unção com óleo, dizendo: entra, receba a unção com óleo, você é meu convidado de honra. Se assente à mesas, tudo está preparado e você é meu convidado de honra. Então nosso Deus prepara uma mesa e diz: na presença dos meus inimigos. Infelizmente há inimigos, pessoas, perseguidores, que querem o mal uns dos outros. Mas nessa oportunidade eu falo a você, aqueles que estão te perseguindo, estarão sempre vendo você em uma mesa preparada por Deus. A mesa da providência divina está preparada aí no seu lar, na sua família. Creia que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos dá a segurança da providência, a segurança do cuidado divino está conosco. O povo de Israel que saiu do Egito era um povo ingrato, um povo que viu milagres, bênçãos de Deus, coisas acontecendo. Se você ler o Salmo 78, confira no Salmo 78, você vai ver a ingratidão, a incredulidade daquele povo. A ponto de chegar no Salmo 78, versículo 19, eles fizeram uma indagação, uma pergunta, questionar: será que Deus tem condições de fazer? Dizendo: pode Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Será que Ele pode? E Deus já havia mantido eles, dado o pão, dado a água, a proteção, o cuidado, afastado os animais, afastado os inimigos. Mas eles dizem, Salmo 78, versículo 19, poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Podemos responder que sim, o nosso Deus pode preparar uma mesa no deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, cada pessoa vive um tipo de deserto, mas uma coisa eu tenho certeza, há uma mesa preparada nesse deserto. Creia, o nosso Deus é o Deus que cuida, e nós temos esta segurança da providência divina. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos confirmar essa segurança da providência divina lendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, vamos encontrar Mateus, capítulo 6, versículo 25 a seguir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar o covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como igual qualquer deles. Pois se Deus cuida, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos viveremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal.
Então o Senhor Jesus reafirma isso, esse cuidado, dizendo, olha, fique tranquilo, o Pai está cuidando da alimentação, da tua alimentação. Ele está te abrindo porta e provendo tudo. Ele está cuidando da tua vestimenta. Ele cuida dos pássaros. Você vale mais do que um pássaro. Ele cuida dos lírios, das flores. Você vale mais do que as flores. Então o Senhor Jesus diz, Ele está cuidando, o Pai sabe e está cuidando de você nesta oportunidade. Nós queremos ainda ler a palavra sobre a providência divina, esta segurança maravilhosa da providência divina, em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 19. Vejamos o que diz. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, o nosso Deus é riquíssimo, dono de tudo, dono de todo o ouro, de toda a prata. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, com abundância, com sobra. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, o Senhor suprirá tudo. O nosso Deus, que é riquíssimo, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Confie, Ele está cuidando de você, Ele está suprindo. Talvez você não está tendo coisas que você deseja, mas você está tendo coisas necessárias todos os dias. Suprir necessidades, é isso. Talvez não é dar aquilo que você está correndo atrás, que talvez não é bom para você e você não entende. Mas é Deus dando-nos aquilo que Ele sabe que é bom para nós e que precisamos no nosso dia a dia. Ele está cuidando. Lembremos-nos ainda de uma passagem bíblica na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, o versículo 7, que nos diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda, olha, é toda, não é um pouco, não é alguma coisa, não. Pega tudo que está te trazendo ansiedade, toda a ansiedade que está depositada em você, lance sobre Ele. Ele é poderoso, Ele pode, Ele aguenta receber toda essa ansiedade, Ele cuidará de você. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Ele cuida, Ele está cuidando, Ele é provedor. A nossa providência está segura em Deus. Por isso estamos falando hoje sobre a segurança da providência divina. Creia, você está seguro nas mãos do Senhor. Ele te guarda, Ele não te desampara. Entre muitas passagens de pessoas que viveram e receberam a providência divina, talvez eu não fale sobre todas, são muitas, mas pelo menos algumas. Por exemplo, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículos 1 a 7, nos diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O ribeiro de Querite, esconder a providência junto ao ribeiro de Querite. Uma das coisas que queremos observar, que aprendemos, é que o ribeiro de Querite era um lugar escondido de difícil localização. Até para o profeta chegar ali havia difícil localização. Não era um ribeiro exposto, fácil, lugar fácil. Sabe que Deus tem um lugar para te esconder e ali te prover. Seguimos na leitura, versículo de número 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E há de ser que beberás do ribeiro. O ribeiro de Querite
era um ribeiro, assim, circunstancial, temporário. O ribeiro de Querite, ele dependia da chuva. Mas agora, segundo a palavra do profeta, não haveria chuva. Só mesmo Deus manteria aquele ribeiro enquanto fosse a sua vontade de manter o profeta ali. Então o ribeiro de Querite não era um ribeiro com fontes, com nascentes. O ribeiro de Querite era circunstancial, passageiro, temporário. Na temporada de chuva, o ribeiro de Querite se manifestava. Na temporada de seca, o ribeiro de Querite secava, dependia da chuva. Ele não tinha uma fonte, uma nascente própria ali para jorrar sem chuvas na terra. Então o ribeiro de Querite, ele se enchia e fazia o seu leito, percorria o seu leito, dependendo da chuva, ele era temporário. E Deus estava mantendo o profeta ali, a providência divina para o profeta, em um ribeiro temporário. Outra coisa do versículo 4 é: e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ele está dizendo, eu já falei com os corvos. O nosso Deus dizendo, eu já mandei os corvos que ali te sustentem. Às vezes, nós recebemos a providência divina e não sabemos qual é o meio que ela vai chegar. A providência divina vem por meios que nós não esperamos. Corvos trazer carne nova, carne limpa, carne fresquinha ao profeta. Pode ter uma lógica, porque talvez os corvos tenham a preferência pela carne estragada, pela carne já apodrecida, mas corvos no tempo de seca, com fome, trazendo carnes, só o nosso Deus pode fazer isso. Eu já ordenei os corvos que ali te sustentem. Já tem uma ordem passado. Eu não sei quais são os corvos que Deus vai usar, mas uma coisa eu estou seguro, nós temos a segurança da providência divina. Ela chegará de uma maneira ou de outra, porque Deus já ordenou aos corvos que nos sustente. Eu tenho falado aos corvos que ali te sustentem. Os corvos não sustentam, nem os filhotes, ele não traz a comida aos filhotes dos corvos. Conforme Jó 38, versículo 41, diz que é Deus que trata dos filhotes dos corvos. O próprio Deus provê tudo, porque os corvos deixam eles ali no ninho e falam, se vira. E vai buscar a sua comida, enquanto ele não pode sair, locomover, ir atrás ali da sua comida, diz que os corvos é sustentado pela própria providência divina de manter eles, até eles poderem sair dos ninhos. E agora o nosso Deus diz assim, olha, mas eu já ordenei aos corvos, eles vão pegar carne, diz ali, fresquinha, isto é carne da hora. Quando uma pessoa estiver acabando de matar o boi, o porco, o frango, o corvo vai chegar ali, pegar ali limpinho e levar para o meu profeta. Eu já tenho ordenado aos corvos. Mas diz-nos a palavra ainda aqui, no versículo 5, foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então ele obedeceu, ele não questionou, mas o ribeiro de Querite, lugar difícil, ribeiro provisório, ribeiro que depende da chuva, não vou lá não. Não, ele diz, eu irei porque Deus ordenou que eu vá para o ribeiro de Querite. Então a obediência do profeta em ir segundo a palavra de Deus, a direção de Deus. E os corvos lhe traziam pão e carne. Olha, pão não era só a carne fresquinha, no versículo 6. Pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Versículo 7, sucedeu que passados os dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então o ribeiro secou, não havia chuva. Ele era um ribeiro temporário, dependia da chuva. Então o profeta estava sendo mantido ali, pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, bebia do ribeiro, mas de repente o ribeiro secou. Mas quando o ribeiro secou, Deus já tinha uma palavra ao profeta, Deus já tinha uma providência para o profeta. Versículo 8 do capítulo 17, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus já tinha um caminho. Então, o nosso Deus, ele tem uma providência no tempo certo,
Ele cuida de nós. E quando o ribeiro se seca, ele já tem uma palavra, ele já tem uma direção, ele já tem uma ordem. Ao encerrar essa mensagem, apenas quero relembrar, por exemplo, aquela viúva que veio ao profeta Eliseu clamando e houve ali um milagre da multiplicação do azeite. Aqueles 4 leprosos que agiram e na sua ação eles salvam a cidade pelo milagre, pela operação de Deus. Então o nosso Deus, ele cuida do profeta, ele cuida da viúva, ele cuida dos leprosos. Saiba que existe uma segurança chamada segurança da providência divina. Esteja seguro, a providência divina está aí no seu lar, na sua casa, na sua mesa. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, que a paz do Senhor guarde o teu coração, os teus sentimentos. Amém.